Conto um Conto apresenta The Howard Phillips Lovecraft, O Inominável. Narração Marcelo Fávaro. Estávamos sentados numa sepultura dilapidada do século XVII, no final de uma tarde de outono, no velho cemitério de Harkan, especulando sobre o inominável. Fitando o salgueiro gigante do cemitério, cujo tronco havia quase engolfado uma lápide antiga e ilegível, fiz uma observação macabra sobre os nutrientes espectrais indizíveis que as raízes colossais deviam estar sugando daquela terra sepulcral e antiga. E o meu amigo me repreendeu por semelhante asneira, dizendo-me que, como ninguém fora sepultado ali havia mais de um século, não devia existir nada para nutrir a árvore que fosse diferente dos meios naturais. Ademais, acrescentou, minhas conversas constantes sobre coisas inomináveis e indizíveis eram um recurso muito pueril, muito condizente com a minha condição de escritor menor. Eu gostava de arrematar minhas histórias com sons ou suspiros que paralisavam as faculdades de meus heróis, tirando-lhes coragem, palavras ou associações de ideias para relatar o que havia passado. Só conhecemos as coisas, dizia ele, por meio dos 5 sentidos, ou de nossas intuições religiosas, razão por que era impossível referir-se a qualquer objeto ou aspecto que não pudesse ser claramente descrito pelas definições sólidas dos fatos ou pelas doutrinas apropriadas da teologia. De preferência, as dos congregacionalistas, com algumas modificações que a tradição de Sir Arthur Conan Doyle pudesse fornecer. Com esse amigo, Joel Menton, eu discutira despreocupadamente inúmeras vezes. Nascido e criado em Boston, ele era diretor do West High School e compartilhava a cegueira presunçosa da Nova Inglaterra para as nuances sutis da vida. Era sua opinião que somente nossas opiniões e experiências normais e objetivas têm algum significado estético que é do escopo do artista. Não tanto provocar emoções fortes por ações, êxtase e surpresas, quanto manter um plácido interesse e apreciação pela transcrição detalhada e precisa de assuntos cotidianos. Ele fazia especial objeção à minha preocupação com as coisas místicas e incompreensíveis, pois, embora acreditasse muito mais que eu no sobrenatural, não admitiria que ele fosse suficientemente banal para um tratamento literário. Para seu raciocínio lúcido, prático e lógico, era virtualmente inacreditável que um espírito pudesse deleitar-se com fugas do ramirão diário e recombinações originais e dramáticas de imagens geralmente relegadas pelo hábito e a fadiga aos padrões vulgares da existência real. Para ele, todas as coisas e sentimentos tinham dimensões, propriedades, causas e efeitos determinados. E apesar de ter a vaga percepção de que a mente, por vezes, abriga visões e sensações de natureza bem menos geométricas, classificáveis e exploráveis, sentia-se justificado a traçar uma linha imaginária e excluir de julgamento tudo que não pudesse ser comprovado e compreendido pelo cidadão comum. Além do mais, estava quase convencido de que nada podia ser realmente inominável. Isto não lhe parecia sensato. Embora eu soubesse perfeitamente a inutilidade de argumentos imaginativos e metafísicos contra a autossuficiência de um cultor ortodoxo da vida diurna, alguma coisa nas condições desse colóquio vespertino fez-me ir além de uma discussão usual. As lápides de Ardose em pedaços, as árvores patriarcais,
e os seculares telhados de duas águas da velha cidade assombrada que se espraiava ao redor, tudo combinava para iniciar-me o espírito em defesa de minha obra. E não demorou muito, e eu estava investindo no território do inimigo. Não foi muito difícil iniciar o contra-ataque sabendo que Joel Menton apegava-se, de fato, às superstições que as pessoas sofisticadas de há muito tempo se livraram. Crenças na aparição de pessoas moribundas em lugares distantes e nas impressões deixadas por rostos de velhos nas janelas por onde olharam a vida toda. Dar crédito a esses cochichos de velhinhas camponesas, eu insisti então, era acreditar na existência de coisas espectrais sobre a terra, separadas de suas contrapartes materiais e sobreviventes a elas. Defendia a capacidade de acreditar em fenômenos fora de todas as teorias normais, pois se um morto pode transmitir sua imagem visível ou tangível para outro meio, para meio mundo ou ao longo dos séculos, como seria absurdo supor que casas desertas pudessem estar repletas de coisas estranhas e sensíveis ou que velhos cemitérios fervilhassem da inteligência terrível e incorpórea de gerações? E não podendo o espírito, para causar todas as manifestações a ele atribuídas, ser contido por nenhuma lei da matéria. Porque seria extravagante imaginar coisas mortas psiquicamente vivas em formas, ou ausências de formas, e absoluta e assustadoramente inomináveis para espectadores humanos? O senso comum na reflexão sobre esses temas, assegurei a meu amigo com certa dor, não passa de uma estúpida falta de imaginação e agilidade mental. O crepúsculo adensara-se, mas nenhum de nós sentiu a menor vontade de interromper a conversa. Menton não parecia impressionado com meus argumentos, nem ansioso para refutá-los, tendo aquela confiança nas próprias opiniões que certamente garantiam seu sucesso como professor, enquanto eu me sentia seguro demais de meus fundamentos para temer uma derrota. O crepúsculo desceu e as luzes brilhavam fracamente em algumas janelas distantes, mas nós não arredamos o pé. Estávamos confortavelmente acomodados sobre o túmulo, e eu sabia que meu prosaico amigo não se importaria com a rachadura cavernosa na antiga obra de alvenaria, perfurada de raízes logo atrás de nós, ou com a completa escuridão do local provocada pela presença de uma casa do século XVII, mal segura e deserta, interposta entre nós e a rua iluminada mais próxima. Ali, imersos na escuridão, sobre aquela sepultura rachada, ao lado da casa deserta, seguimos conversando sobre o inominável. E depois de meu amigo encerrar seus escárnios, contei-lhe sobre a horrível evidência que havia por trás do conto que mais provocara suas zombarias. Meu conto recebera o título de A Janela do Sótão e havia sido publicado no número de janeiro de 1922, na Whispers. Em muitos lugares, especialmente no sul e na costa do Pacífico, retiraram as revistas das prateleiras, atendendo às queixas de covardes atoleimados. Mas a Nova Inglaterra não se deixou impressionar, contentando-se com dar de ombros às minhas extravagâncias. A coisa, dizia, era, desde logo, biologicamente impossível, mas mais um daqueles amalucados rumores rurais que Cotton Mather havia sido suficientemente crédulo para enfiar no seu caótico Magnalia Christis Americana. E era tão precariamente confirmada que nem ele aventurara-se a nomear o local onde o horror acontecera. E quanto ao modo como desdobrei os apontamentos toscos do velho místico,
Aquilo era impossível, típico de uma escriba frívolo e especulativo. Mater realmente havia relatado o surgimento da coisa, mas ninguém, exceto um sensacionalista barato, pensaria em fazê-la crescer, espiar pela janela das pessoas à noite e esconder-se no sótão de uma casa, em carne e espírito, até alguém avistará a janela, séculos depois, sem saber descrever o que lhe embranquecera os cabelos. Tudo aquilo era uma grande besteira, e meu amigo Menton não perdeu tempo para insistir nesse fato. Depois contei-lhe o que havia encontrado num velho diário mantido entre 1706 e 1723, desenterrado de papéis de família, a não mais de 1 milha do lugar onde estávamos sentados. Isso e uma certa realidade nas cicatrizes do peito e nas costas de meu antepassado que o diário descrevia. Contei-lhe também sobre o pavor de outros moradores da região e como eles foram segredados de geração em geração, e sobre como não fora nenhuma loucura mítica que tomara conta do menino que em 1792 entrara numa casa abandonada para examinar certos indícios que deviam existir por lá. Fora uma coisa misteriosa. Não causa espanto que alunos sensíveis arrepiem-se com a puritana de Massachusetts. Sabe-se tão pouco do que se passou por baixo da superfície, tão pouco, mas ainda assim uma pústula abjeta quando espere sua podridão borbulhante em ocasionais vislumbres espectrais. O terror da bruxaria é um pavoroso raio de luz sobre o que o estava cozinhando nos cérebros subjugados dos homens. Mas mesmo isso é uma bagatela. Não havia beleza, nenhuma liberdade. Isto podemos ver pelos restos arquitetônicos e domésticos e as pregações peçonhentas dos devotos confinados. E do interior dessa camisa de força de ferro emergia uma algaravia de repugnância, perversão e diabolismo. Aí estava de fato a apoteose do inominável. Cotton Mather, naquele diabólico 6º livro que ninguém deveria ler depois de escurecer, não economizou palavras quando arrojou seu anátema. Severo como um profeta hebreu e laconicamente sereno como ninguém, desde sua época poderia ser, ele contou sobre o animal que havia parido, o que era mais que animal e menos que homem, a coisa com o olho manchado, e o infortunado ébrio aos gritos que haviam enforcado por ter semelhante olho. Isso tudo ele contou precariamente, mas sem qualquer alusão ao que veio depois. Talvez ele não soubesse, ou talvez soubesse e não ousasse contar. Outros souberam e não ousaram. Não há nenhuma alusão pública aos rumores que correram sobre o cadeado na porta da escada para o sótão na casa de um velho alquebrado, amargo e sem filhos, que havia erguido uma placa de ardósia sem inscrição ao lado de uma sepultura evitada, conquanto se possam encontrar lendas surgidias suficientes para engrossar o mais ralo dos sangues. Está tudo naquele diário ancestral que encontrei, todas as insinuações silenciadas e as histórias furtivas de criaturas de olho manchado avistadas à noite em janelas ou nas campinas desertas perto dos bosques. Alguma coisa havia atacado meu antepassado na estrada escura do vale, deixando-o com marcas de chifres no peito e de garras simiescas nas costas. E quando analisaram as marcas na terra pisada, descobriram pegadas nítidas de cascos bipartidos e patas vagamente antropóides. Um entregador de correio a cavalo disse ter visto, certa vez, um velho perseguindo e chamando uma coisa inominável, assustadora e saltitante. Em Middle Hill, uma
nas horas fracamente enluaradas antes do amanhecer, e muitos lhe deram fé. Houve, com certeza, um estranho falatório, certa noite de 1710, quando um alquebrado velho sem filhos foi sepultado numa cripta atrás da própria casa que podia ser vista da placa de ardósia sem inscrição. Nunca destrancaram aquela porta de sótão, deixando a casa toda do jeito que ela era, evitada e deserta. Quando ouviram os ruídos saindo dali, as pessoas murmuraram e estremeceram, rezando para que a fechadura daquela porta de sótão resistisse. Depois, pararam de esperar quando sucedeu o horror do presbitério, não deixando uma alma viva ou intacta. Com o passar dos anos, as lendas assumiram um cunho espectral. Imagino que a coisa, se era mesmo uma coisa viva, deve ter morrido, mas a lembrança apavorante persistiu. E mais, mais apavorante ainda por ser tão misteriosa. Durante esse relato, meu amigo Menton fora ficando absolutamente silêncio e pude perceber que minhas palavras o impressionaram. Ele não riu quando parei, perguntando com grande seriedade sobre o menino que enlouquecera em 1793 e que presumivelmente havia sido o herói de minha ficção. Contei-lhe porque o garoto havia ido àquela casa deserta e evitada e observei que ele devia estar interessado, pois acreditava que as janelas conservavam imagens latentes dos que se haviam sentado ao seu lado. O menino fora olhar as janelas daquele sótão terrível por causa das histórias de coisas que haviam sido vistas por trás delas e voltara gritando ensandecido. Menton ficou pensativo enquanto eu lhe contava tudo isso, mas aos poucos foi recuperando seu pendor analítico. Ele sustentou, por amor da polêmica, que algum monstro sobrenatural devia ter realmente existido, mas lembrou-me que, de mesmo a mais doentia perversão da natureza, não precisava ser inominável ou cientificamente indescritível. Admirei a sua lucidez e persistência e acrescentei algumas revelações que haviam recolhido entre a gente mais idosa. Deixei claro que aquelas lendas espectrais estavam relacionadas com aparições monstruosas mais assustadoras do que qualquer coisa orgânica, qualquer aparições de formas bestiais gigantescas, às vezes visíveis, outras apenas tangíveis, que flutuavam em noites sem luar assombrando a velha casa, a cripta atrás dela, e a sepultura onde um broto de árvore havia despontado ao lado da lápide ilegível. Houvessem ou não chifrado ou sufocado pessoas até a morte, como diziam as tradições não corroboradas. Aquelas aparições tinham produzido uma impressão forte e consistente e ainda eram misteriosamente temidas por nativos muito velhos, embora tivessem sido em boa parte esquecidas pelas duas últimas gerações, desaparecendo talvez por falta de quem nelas pensasse. Ademais, no que toca à teoria estética envolvida, se as emanações psíquicas de criaturas humanas são distorções grotescas, que representação coerente poderia expressar ou retratar uma fantasmagoria tão disforme e infame quanto o espectro de uma perversão caótica e maligna? Ela, própria uma mórbida blasfêmia contra a natureza? Forjada pelo cérebro morto de um pesadelo híbrido, um terror tão etéreo não contribuiria. Em toda sua repugnante verdade, o admirável trídulo inominável. A hora já devia estar bastante adiantada, então um morcego curiosamente silencioso roçou em mim, e creio que também em Menton, pois, mesmo não podendo enxergá-lo, senti quando ele agitou o braço, e então ele falou: Mas
Essa casa com a janela do sótão ainda está de pé e deserta? Sim, respondi. Eu a vi. E encontrou alguma coisa por lá? No sótão ou em outro lugar? Havia. Os ossos embaixo do beirado do telhado podem ter sido aqueles que o menino viu. Se era uma pessoa sensível, não seria preciso mais nada atrás do vidro da janela para enlouquecê-lo. Se todos os ossos vieram da mesma criatura, esta deve ter sido uma monstruosidade histérica e delirante. Seria uma iniquidade deixar esses ossos expostos ao mundo. Por isso voltei com um saco e carreguei-os até a sepultura nos fundos da casa. Havia uma fresta por onde consegui descarregá-los no seu interior. Não pense que fui um tolo. Devia ter visto aquele crânio. Tinha chifres de 4 polegadas. Mas a face e mandíbula como as suas ou as minhas. Finalmente pude sentir um verdadeiro calafrio percorrer Menton, que se havia aproximado até ficar bem junto de mim. Sua curiosidade, porém, era insaciável. E quanto às vidraças? Elas se foram. Uma janela perdera todo o caixilho e todas as coisas, não havia traço de vidro nas pequenas aberturas em losango. Elas eram desse tipo, as velhas janelas de treliça que saíram do uso antes de 1700. Eu não creio que tenham tido algum vidro durante um século ou mais. Talvez o garoto os tenha quebrado. Se chegou tão longe, a lenda não diz. Menton ficou novamente pensativo. Eu gostaria de ver essa casa, Carter. Onde ela fica? Com vidro ou sem vidro? Eu preciso explorá-la um pouco. E a sepultura onde você colocou os ossos? E o outro túmulo sem inscrição? A coisa toda deve ter sido um bocado terrível. Você a viu antes de escurecer? Meu amigo estava mais perturbado do que eu imaginara, pois a esse rasgo de dramaticidade inofensiva, ele teve um sobressalto, afastando-se bruscamente de mim como um grito fôlego, descarregando a tensão que vinha contendo. Foi um grito singular e mais terrível ainda porque não foi respondido. Enquanto ele ainda reverberava, ouvi o estalido cruzar a escuridão de breu e senti uma janela de treliça ser aberta na velha casa maldita ao lado. E como todos os outros caixilhos estavam, desde há muito, desaparecidos, sabia que só poderia tratar-se do horrível caixilho sem vidros, daquela diabólica janela do sótão. Logo depois alcançou-nos um sopro insalubre de ar gélido e fétido daquela mesma tétrica direção, seguido de um grito lancinante bem ao meu lado sobre aquele repugnante túmulo fendido de homem e de monstro. No instante seguinte, fui jogado de meu pavoroso banco pela diabólica pancada de alguma titânica entidade invisível de natureza indefinida, jogado sobre a terra estranhada de raízes daquele cemitério abjeto, enquanto emergia do sepulcro um tal alarido abafado de suspiros e chiados, que minha fantasia povoou as trevas profundas de legiões miltonianas de malditos. Formou-se um vórtice de vento gelado e paralisante, e ouviu-se logo em seguida um entrecoxar de tijolos e rebocos soltos. Mas eu, misericordiamente, desmaiei. Desmaiei antes de saber o significado daquilo tudo. Menton, embora seja menor do que eu, é mais forte, pois abrimos os olhos quase no mesmo instante, apesar dele estar mais ferido.
Os nossos leitos estavam lado a lado, e bastaram alguns segundos para percebermos que estávamos no St. Mary's Hospital. Atendentes, ávidos para refrescar nossa memória, aglomeraram-se ao redor com ansiosa expectativa, contando-nos como havíamos chegado até ali. E não demorou para sabermos que um fazendeiro nos havia encontrado ao meio-dia num campo deserto atrás de Middle Hill, distante 1 milha do velho cemitério, no lugar onde teria existido um antigo matadouro. Menton apresentava 2 ferimentos terríveis no peito e alguns cortes e arranhões menos graves nas costas. E eu não estava seriamente ferido, mas estava coberto de estranhos hematomas e contusões, inclusive uma marca de casco bipartido. Estava claro que Menton sabia mais do que eu, mas ele nada disse aos médicos perplexos e curiosos, até ficar sabendo melhor o que eram os nossos ferimentos. Ele contou então que um touro enfurecido nos atacara. Embora fosse difícil imaginar que o animal naquele lugar, um animal no cemitério, e ainda mais responsabilizá-lo. Depois que os médicos e as enfermeiras saíram, sussurrei-lhe uma pergunta cheia de espanto. Por Deus, Menton, por Deus, mas o que foi isso? Essas cicatrizes? Foi mesmo assim? E fiquei atônito demais para exultar quando ele me respondeu sussurrando algo que eu meio que esperava. Não foi nada disso. Estava por toda parte. Uma gelatina, um lodo, mas tinha formas. 1 milhar de formas de horror. Além de minha compreensão. Eram olhos e uma mancha. Era o inferno, o vórtice, a abominação extrema. Carter era o inominável.